Boa tarde a todos. Nesta tarde de terça-feira, dia 28 de julho de 2020, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar Como Desenvolver Equipes à Distância. Sou Leonardo Freitas, secretário-geral da Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais. Inicialmente, queria repassar duas informações gerais para que o nosso evento aconteça da melhor maneira possível. Os microfones e a câmera dos participantes estarão desativados durante o webinar. As perguntas e comentários poderão ser enviados via chat aos palestrantes, que responderão no decorrer das apresentações ou ao término do webinar. É muito importante a interação de todos. Participem. As transformações no mercado de trabalho vêm acontecendo em uma velocidade cada vez maior. E no atual contexto, essa dinâmica pode ser observada com o surgimento de novos elementos nas relações de trabalho e na consolidação de tendência, que agora ganham mais força. Recentemente, regulamentada na consolidação das leis do trabalho, o trabalho em casa, o teletrabalho, tem sido amplamente adotado como ferramenta estratégica de gestão de pessoas por muitas empresas. O fenômeno ganhou mais relevância ainda, e com isso tem atraído os olhares da sociedade, de empregados e de empregadores, sobretudo dos especialistas nas áreas de recursos humanos. Mesmo com toda a repercussão em torno do assunto, o home office ainda apresenta grandes desafios e incerteza, principalmente vislumbrando o cenário pós-Covid. Nesse contexto, a Câmara de Comércio Italiana de Minas Gerais e a Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul realizam este webinar. Aqui vamos dialogar sobre a gestão e desenvolvimento de pessoas e as melhores práticas de capacitação e gestão de equipes à distância. Mediado por Gabriela Balestrin, Country Manager Brasil da PIU, o nosso webinar recebe hoje 4 renovados especialistas para discutir a gestão de lideranças à distância. Érica Baldin, diretora de RH Latam do Grupo FCA, Diego Borghi, CEO da Ducati do Brasil, Hernani Calduro, diretor da Metalwork, e Mattia Iannone, diretor de RH América do Sul da Ferrero. Muito obrigado pela participação de todos, é um prazer tê-los aqui hoje nesta tarde. Aproveito também para agradecer os nossos parceiros que tornaram possível esta iniciativa. Dentre eles, PIU Brasil, a empresa italiana especializada em serviços orientados a recursos humanos, como recrutamento e seleção, dentre outros, o Consulado-Geral da Itália em Porto Alegre e o Consulado da Itália em Belo Horizonte, ambos na figura dos cônsules. Ouviremos agora a saudação do presidente da Câmara de Comércio Italiana do Rio Grande do Sul, Dr. Felipe Anselmo Olinto. Boa tarde, Olinto. Boa tarde a todos. Obrigado, Leonardo. Inicialmente, eu queria, em meu nome, em nome do Valentino Risioli, presidente da Câmara Ítalo-Brasileira de Minas Gerais, agradecer a ti, Leonardo, a coordenação desse evento e de outros eventos que tu vens realizando junto com a Janice, a nossa diretora aqui do Rio Grande do Sul, que tem oportunizado para os nossos associados, nossos parceiros, uma grande troca de conhecimentos. Nesse momento de dificuldade, nós estamos conseguindo nos movimentar e dar essa oportunidade à nossa comunidade empreendedora ítalo-brasileira. Agradecer ao cônsul-geral de Belo Horizonte, Dário Savarese, ao cônsul-geral de Porto Alegre, Roberto Bortô, fazer a menção ao nosso embaixador, Francesco Azzarello, que tem feito um trabalho de coordenação do Sistema Itália admirável nesse momento de dificuldade, né? E ao Carlos Jacobucci, o adido comercial da Embaixada. Saudar os nossos associados do Rio Grande do Sul e de Minas Gerais, agradecer a Gabriela Balestrin como mediadora, uma satisfação, um prazer tê-la aqui, aos nossos 4 palestrantes brilhantes, certamente
termos em nosso país, no Brasil, é um privilégio, porque poderíamos estar sendo protagonistas em qualquer lugar do mundo nas empresas que representam. Era isso, eu desejo um grande evento a todos e muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, doutor Anselmo, presidente Anselmo. Vamos, então, ao conteúdo desta tarde, que será conduzido pela Gabriela Balestrin, Country Manager Brasil da PIU, marca internacional do grupo italiano Lavoro PIU. Gabriela é especialista em International Human Resources pela Rome Business School e graduada em administração pela PUC do Rio Grande do Sul. Em sua trajetória, Balestrin atuou na Dell, HSBC, Nestlé e pela própria Lavoro PIU, na Itália. Gabriela, boa tarde, a palavra está contigo. Obrigada, Leonardo. Boa tarde a todos. Mais uma vez, em nome da PIU e do Grupo Lavoro PIU, agradeço a disponibilidade e a organização do evento, as respectivas câmaras de comércio, tanto de Minas quanto do Sul. E agradeço a disponibilidade da Érica, do Hernani, do Diego e do Mathieu de estarem conosco nessa próxima horinha para contar um pouco dos desafios, dos sucessos, especificamente relativos à gestão de liderança em um período tão complicado, onde nos vimos distantes fisicamente, que tanto para a cultura italiana quanto para a brasileira é um desafio a mais. Então, o que a gente vai abordar nesse webinar é justamente isso. Como desenvolver as lideranças e como esses grandes grupos desenvolveram e vêm desenvolvendo as lideranças dentro das suas empresas de maneira à distância. Então, começamos com a Érica para abrir esse debate. Érica, então, diretora de recursos humanos do Grupo FCA, mais de 20 anos de experiência no setor automotive dentro de recursos humanos. Érica, conta para a gente um pouquinho como é que foi estruturado, então, o desenvolvimento das lideranças dentro desse período de pandemia à distância dentro do Grupo FCA. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite. Para mim é um prazer estar participando desse evento com vocês. Acredito que vai ser uma troca importante de experiências e espero realmente sair daqui uma profissional um pouco mais robusta, entendendo que a troca no nosso universo de recursos humanos é extremamente importante. Eu acredito que a FCA tinha alguns pontos que ajudaram nesse início da pandemia. Nós já tínhamos lançado uma política de home office ano passado. Lógico que não era uma adesão extensiva a toda a organização. A gente tinha 35% das pessoas que faziam o uso dessa política. Mas também a gente já tinha experimentado como mobilizar uma estrutura e recursos de tecnologia para suportar esse trabalho à distância, isso nos favoreceu. A gente também já tinha programas de desenvolvimento de liderança desenvolvidos em plataformas virtuais, lógico que era um mix, não só de momentos virtuais, mas também existiam encontros presenciais que robusteciam essa aprendizagem. E a gente tinha parcerias construídas como o LinkedIn Learning, que nos proporcionava o uso da tecnologia. Claro que quando começa uma pandemia que você rapidamente, em poucas semanas, você tem que direcionar tudo isso de uma forma remota, isso demandou um suporte adicional da nossa equipe de TI, que realmente não mediu esforços para fazer com que isso acontecesse. A nossa equipe também de recursos humanos apoiando em toda a adequação para que a gente eventualmente não tivesse nenhum problema futuro trabalhista. Então, a gente também entrou aí com uma assessoria muito forte do nosso time do jurídico trabalhista. E também começamos a olhar a todo o nosso programa de desenvolvimento de liderança que a gente tinha e ver o que precisaria ser adequado. E aí teve dois focos principais. Não só a adequação da tecnologia e realmente voltar toda essa aprendizagem para um lado virtual, mas também de conteúdo. A gente entendia que a gente ia para uma linha de desenvolvimento de liderança, continuando aquilo que tinha sido iniciado em 19, muito focado na questão das mudanças, da digitalização, mas quando vem o contexto da pandemia, a gente entende que além desse conhecimento,
de trazer também esse olhar para essa transformação digital que foi acelerada na pandemia, a gente também teria que incluir muito forte no nosso conteúdo de desenvolvimento questões de soft skills, né? O quão é importante agora desenvolver a questão de empatia, de resiliência, de autoconhecimento, para que a liderança realmente conseguisse estar preparada para abraçar, né, essa organização agora de uma forma virtual. Então, por mais que a gente tivesse, né, alguns pontos que nos ajudou no início, a gente teve que fazer algumas readequações importantes para que isso realmente fizesse sentido nesse novo contexto. E vocês viram a liderança aberta a esse movimento? Como é que o público de vocês, ou seja, os líderes, reagiram ao uso da tecnologia, a todos esses instrumentos que o grupo disponibilizou, Érica? Eu acredito que a questão do uso da tecnologia, a princípio, ela foi uma questão de sobrevivência e de sustentabilidade para o negócio. Isso favoreceu, inclusive, né, com que as pessoas abraçassem a tecnologia e investissem né, tempo de aprendizagem. É lógico que a equipe de TI nos assessorou muito com ferramentas rápidas, inclusive numa página muito voltada para o trabalho remoto dentro da nossa intranet, que favoreceu, né, tirar dúvidas rapidamente e se adequar a toda aquela tecnologia. Mas aí também entrou um pouco do nosso foco, enquanto recursos humanos, nesse preparo do que a liderança precisaria ajustar na conexão dela com a equipe para continuar sendo efetiva e continuar engajando a equipe. Então, aí entrou uma linha muito mais de conversas e de atuações nossas com webinars, a gente chamou de diálogos de RH, a gente criou fóruns virtuais onde a gente captava através dos nossos colaboradores em todas as áreas o que mais a gente poderia fazer para adequar a liderança nesse novo contexto. Então, funcionou como uma ferramenta para a gente de feedback bastante importante, por mais que a gente atuava, né, com ferramentas para desenvolver a liderança, ao mesmo tempo a gente buscava feedback com os colaboradores para ver se isso estava fazendo sentido. Então, acho que foi essas duas frentes, não só o suporte, a conhecer a tecnologia, né, e utilizá-la, mas também nesse ajuste, né, de como se conectar e estar presente mesmo distante fisicamente. Maravilha. E esse fórum de RH, essa interação, enfim, esse incremento da cultura do feedback, tu acreditas que seja uma boa prática a ser levada para um futuro pós-pandemia, tanto em home quanto in-house, digamos assim? Com certeza. A gente entende, nós de RH, toda a minha equipe, né, falo em nome de todos, que algumas práticas que a gente adotou, que nos suportou, né, e que nos suporta durante esse momento, elas vieram para ficar. A gente entende que é um canal adicional de escuta ativa nossa de RH e que a gente vai permanecer. Os webinars também funcionaram muito bem. A gente, para tratar, por exemplo, dos assuntos de diversidade e inclusão, a gente faz webinars com os nomes Diálogos que Transformam, também está tendo um alcance bastante expressivo. Então, ferramentas que foram intensificadas nesse momento ou criadas nesse momento, a gente entende que são canais robustos de comunicação e que nos dá um alcance que muitas vezes, quando a gente olhava para o universo só presencial, não tinha, né, uma amplitude tão significativa. Então, a gente entende que veio para ficar assim. Que maravilha, que maravilha. Gente, lembra todo mundo que quem quiser fazer pergunta, fica à vontade para mandar para o chat que a gente vai encaixando com os nossos participantes. Érica, obrigada por essa primeira explicação. Voltaremos ao tema. Passo a palavra para o Hernani agora. Hernani, obrigada pela tua disponibilidade mais uma vez. Para quem não conhece, Hernani é empresário e diretor da Metalwork Pneumática aqui no Brasil, membro da diretoria da Fiergs e Ciergs, vice-presidente da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos e conselheiro do Senai RS. Hernani, mais uma vez, muito obrigada. E trazendo, então, todas essas informações que a Érica já iniciou a explanar, a gente viu, então, uma movimentação muito grande para o digital, que, enfim, como tu me comentaste no nosso back-office, já vem acontecendo na Metalwork. E eu queria entender contigo como tem acontecido essas métricas com os líderes, com os gestores, como é que foi essa transformação para vocês também? Boa tarde a todos, muito obrigado pela oportunidade. Aqui na Metalwork, a pandemia, a Covid, ela nos colocou em uma situação em que
éramos obrigados a nos adaptar a um novo normal em um tempo mínimo. Então, nós tivemos que adotar novas práticas, novas ferramentas, quebrar paradigmas. O desafio nas lideranças, ele praticamente de forma automática, ele serviu para que as pessoas crescessem, assumindo uma responsabilidade bastante grande, o desafio de também sobrevivermos nessa situação extrema, né, que tem o lado humano, os cuidados a partir da pandemia, uma coisa muito interessante, né, que nós começamos a cuidar mais um do outro, né, no bom sentido, porque o grupo convive uma boa parte do tempo dentro da empresa, os cuidados, digamos assim, as necessidades de protocolos, de sanitários, de cuidados, obrigou a todos a ter um olhar diferente sobre o seu mundo dentro da empresa e fora da empresa. Então, isso ajudou bastante. Nós adotamos ferramentas de capacitação e ferramentas para auxiliar. A TI vem nos ajudando, a nossa TI vem nos ajudando bastante nesse sentido, e vamos ao dia a dia incorporando novas ferramentas para fazer com que as lideranças tenham melhor condições de trabalho nesse novo ambiente e possam interagir com as suas equipes, né, também de forma em que as entregas possam ser acompanhadas e elas aconteçam dentro de uma normalidade nesse novo ambiente, né? Nós podemos destacar que muitas dessas práticas adotadas elas irão ficar, tá? Eu digo que, inclusive, a própria Covid está mostrando uma série de oportunidades de ganhos e melhorias que eu acredito que, num tempo sem a crise, nós levaríamos mais tempo para realizarmos, e nós estamos sendo desafiados a realizarmos isso. Isso está ajudando no crescimento das pessoas, da equipe, inclusive da produtividade como um todo, né, da empresa. Necessariamente, nós entendemos uma outra coisa que a crise está trazendo, que é um trabalho de uma cooperação estreita entre todos dentro da companhia. Esse espírito de solidariedade, de cooperação, ele é fundamental. E isso, com a própria crise, vem facilitando e vem criando um ambiente propício a isso. E isso, sem sombra de dúvida, é extremamente importante para que se consiga crescer e fazer com que o todo da companhia cresça, mesmo numa diversidade como essa da Covid. Com certeza, Hernani. Acho que tu trouxe tópicos super interessantes e atuais a respeito da cooperação, e ainda mais em um contexto como o teu, que não parou durante esse período, então atividade essencial, que exigiu uma adaptação veloz para que a maior parte da população não sofresse com a falta do produto, enfim, do que precisava. Nesse sentido, dentre toda essa adaptação do teu time de líderes, o que tu acha que eles levam daqui para frente? E com certeza muitas melhorias ficam. O que tu acha que realmente fica, e para quem, de repente, está assumindo uma posição de liderança no meio de tudo isso, qual é o teu conselho? Olha, o conselho é que as pessoas estejam abertas a fazer diferente, a aceitar novas técnicas, novas práticas, novos procedimentos e buscar se adaptar. Eu acho que, fundamentalmente, a adaptação é um termo importante, além da cooperação que eu já falei, são extremamente importantes para qualquer liderança
E, claro, a empatia é uma consequência disso para conquistar a confiança e a colaboração de um time, de uma equipe, ou seja, o engajamento da equipe, né? Isso é fundamental, né? Ainda mais nesse período longe, se liderar de perto já exige confiança, a distância é uma confiança de um nível muito diferente, porque é realmente um exercício do poder de délega e de diversos outros elementos de bons gestores. Maravilha, Nani, voltaremos mais uma vez, como eu disse, com a Érica. Palestrantes também fiquem à vontade para suas perguntas. E passo a palavra agora a Matia, estás conosco? Me ouve? Agora sim, agora Oi, sim. Gabriela. Muito obrigado pelo convite. Fico muito contente de estar aqui com vocês. Peço somente desculpa aos participantes, porque o meu português ainda é um pouco chato, mas se precisa que eu falo mais devagar, me avisa, Gabriela. Então, imagina, obrigada, Matia. Bom, introduzo brevemente, Matia, a parte de fala pela Ferreiro conosco, então, responsável por toda a operação de recursos humanos do grupo para a América Latina, desde 2010 na companhia e há 2 anos no Brasil, com um português fluente, Matia. Obrigado. Se meu italiano for como teu português, eu estou feliz. Tá bom, obrigado. Matia, conta pra gente um pouco sobre os pilares de Ferreiro em relação à liderança nesse período, então aqueles 4 pontos chave para vocês saírem com sucesso e continuarem com sucesso durante a pandemia. Claro. Obrigado pela oportunidade e ouvindo os colegas também, estamos atravessando todos desafios similares, desde indústrias diversas, mas desafios similares. Nosotros tuvimos el desafío de tener que garantir también somos a la industria de alimentos, así que continuar con garantindo as boas práticas para a gente trabalhando em remoto, mas assim também garantindo a segurança de todos que ficavam nas plantas, não? Também esse foi um desafio muito importante. Mas fazendo foco no remote working, desenvolvimos basicamente basados nos 2 objetivos de business continuity, mas também segurança para todos os ferrerianos, plano basado em 4 pilares. Alguns desses pilares estavam mais orientados a garantir o funcionamento e outros muito mais orientados ao desenvolvimento de times e às práticas mais soft, não? Em termos de RH. Em termos de pilares mais hard, tivemos primeiro, e ouvindo a Érica também, não? A grande prioridade de garantir que os sistemas funcionem. Sem sistemas, nada é possível. Então, temos que rapidamente nos adaptar ao novo environment. As ferramentas que até esse momento eram optativas se transformaram em prioritárias e realmente quero destacar o trabalho do time da Itira Ferreiro, que em 24 horas lograram fazer todos os últimos fine-tunings para garantir uma conexão muito fluida para todos os ferrerianos. E, então, realmente, trabalhar sobre a infraestrutura foi um fator essencial para tudo o resto que chegou após. Porque também nos enfocamos nas questões de segurança e do que chamamos well-being. Aí, claramente, teníamos a orientação do grupo, teníamos um protocolo de segurança muito forte, produto também das experiências do grupo em outras áreas da Ferreiro, em outros contextos, que já haviam recebido o impacto do coronavírus, com o qual já teníamos um protocolo já experimentado, que havia sido avaliado e provado em vários países. E, por outro lado, teníamos também ferramentas locais. Desde o primeiro momento, teníamos à disposição para todos, por exemplo, o programa Conte Comigo, que é um programa local da Ferreiro em Brasil, com a ajuda de psicólogos para ajudar todas as pessoas que estavam na situação de dificuldade, não? E acho que esta crise trouxe problemas de trabalho, no ways of working, mas também trouxe muitos problemas a todas as pessoas que de um dia para outro viram o seu contexto, o seu lugar de trabalho, ou compartilhar o dia a dia com família, fechados em casa, um grande desafio também no âmbito pessoal. Então, esses foram basicamente os pilares mais hard, não? Garantir e dar suporte em questões hard. Provavelmente a parte mais interessante, e acho que, como falamos em Portugal, em Brasil é uma jornada, é
viagem que estamos fazendo, onde cada dia aprendemos do que aconteceu, mas trabalhamos sobre 2 pilares. Um, a comunicação, e outro, New Ways of Working e desenvolvimento de liderança e de pessoas. Desde o ponto de vista de comunicação, tínhamos um desafio, não? Como fazemos para garantir proximidade sem terla fisicamente, não? Nós somos uma empresa italiana, orientada às pessoas, orientada aos contactos. No dia a dia é tão importante os encontros de trabalho como também o cafezinho. Como faz, Matia? Qual o segredo para ficar perto sem a pausa café? Ainda não tenho a resposta perfeita, mas estamos desenvolvendo e claramente lançamos algumas campanhas, atividades desde o lado de comunicação interna, ou seja, atividades desde a empresa para os funcionários. Por um lado, tivemos claramente que reforçar todas as comunicações semanalmente. Tivemos que reforçar não somente todas as medidas de segurança em casa, repetir, reforçar todas as mensagens orientadas à segurança pessoal. Por outro lado, procuramos encontrar modalidades de celebrar e continuar fazendo eventos para funcionários, como fazíamos até esse momento. Então, tivemos os aniversariantes dos meses virtuais, o dia de maio, tudo em modalidade virtual, claramente um desafio importante, mas a ideia era manter um link entre a empresa e cada ferreriano para garantir e reduzir essa distância. E realmente estivemos muito surpreendidos por o nível de resposta das pessoas, porque realmente tivemos um alto nível de engajamento e de resposta de participação em eventos que tinham somente essa finalidade, garantir esse link. Um terceiro ponto que fizemos como exemplo foi também a extensão, este é um pouco mais estratégico, a extensão do nosso Region Board. Nós, em Brasil, temos o hub regional, desde São Paulo gestionamos toda a região de Sudamérica, da América do Sul, e criamos o Board de liderança de South América, onde, de maneira virtual, começamos a ter já meetings regionais totalmente virtuais. Ampliamos o nível de participantes para ter uma mensagem consistente para todos os líderes da Ferrero na região, garantindo a direção, o contato com o nosso Vice President de Business e garantindo isso, não? Que todos os líderes da Ferrero tivessem a mesma informação e pudessem fazer o cascading com todos os ferrerianos em todos os países da região. Então, realmente, envolver imediatamente todos os líderes nos permite ser mais ágeis. Temos agora uma forma de trabalho um pouco mais perto e realmente ajudou a criar esta cercania, estar perto entre nós, garantindo as comunicações que dão tranquilidade, que compartilham os resultados de negócio, nossas estratégias. Também tivemos uma reação bastante interessante. Achávamos ao início que íamos a ter algumas pessoas que iam a ter menos trabalho, mas notamos que, ao contrário, as pessoas começaram a trabalhar mais. E achamos que essa nova modalidade de trabalho precisava ser melhorada e que precisamos chegar e trabalhar de uma forma distinta. Então, reforçamos o nosso programa de Effective Meetings Program, já tínhamos instituído há tempo, para realmente inserir novos códigos de trabalho, novas formas de trabalho de forma remota e tratar também de defender o tempo de tudo. No Work-Life Balance é essencial e tivemos que também ajudar em lembrar a todos os colegas em como poder trabalhar, quais são os melhores códigos, as melhores regras para trabalhar de forma remota, preservando o tempo pessoal que, neste contexto, começa a ser um pouco cinza, não? Começa a ser muito difuso e os tempos personais e de trabalho se mexem muito e, em alguns casos, se não há disciplina, pode trazer desbalance para as pessoas. O último pilar estava relacionado como falava, com Ways of Working e desenvolvimento, não? E esse é um dos mais importantes. Nós, em termos de liderança, iniciamos há 3 anos um programa de desenvolvimento de líderes chamado Line Manager Excellence, não? É como desenvolver competências de liderança gerenciais nos nossos gestores e como acompanhá-los e ajudá-los a se desenvolver. Então, a conversa sobre o que faz um líder,
que faz um gestor com as suas pessoas já faz parte das nossas conversas. Claramente, este New Way of Working é um desafio para todos os gestores. E neste caso, estamos vendo realmente as melhores práticas e também as práticas que precisam ser mudadas e precisamos ajudar nossos gestores a mudar, não? Então, criamos e estamos desenvolvendo um novo apartado para nosso perfil de liderança, com as competências, estudo um trabalho de desenvolvimento, mas também para incluir as competências de trabalho de time remotos, que vão ser cada vez mais essenciais hoje, mas também na nova normalidade, e estamos desenvolvendo programas de desenvolvimento sobre isso. E também trabalhamos com o que chamamos Ferreiro em Casa. Nesse sentido, estamos trabalhando em todo um kit de comunicações e de atividades de desenvolvimento para todos os funcionários, com uma espécie de weekly TED Talks, não sei como se fala em Brasil, mas são TED Talks, onde invitamos distintos especialistas para falar de diversos tópicos que fazem muito sentido para nossos ferrerianos, não? Relacionados com work-life balance, health and safety, mental health, comunicações e gestão de times de forma remota. E isso foi um programa voluntário, cada ferreriano decidia se queria participar ou não, mas realmente e de maneira periódica estamos dando atividades e conteúdos que permitem ajudar nossas pessoas neste embate. Um último ponto tinha a ver com o trabalho do time de RH. Eu posso falar que estou muito satisfeito com o que todo o time de RH pôde contribuir, é manter essa proximidade. Então, procurar constantemente ter um feedback dos líderes, mas também dos funcionários para ver onde precisamos reforçar e onde precisamos enfocar os nossos esforços em qualquer líder. Então, isso foi o que fizemos até agora. Claramente, agora estamos já pensando na segunda parte, que é a nova normalidade. Estamos preparando nossos planos para quando já entremos em um novo esquema de trabalho. Maravilha, Matias. Nesse sentido, tu acha que, ou quais tu acha que serão as competências desses líderes que serão mais fundamentais do agora em diante? Porque uma série de novas competências foram exercitadas dentro de um período de pandemia e remoto. Quais delas tu acha importante para que sejam consolidadas e levadas para o futuro dos líderes e da organização por si? Olha, é uma pergunta onde acho que toda a comunidade de RH de business hoje está pensando e não existem respostas definitivas. Desde a minha experiência e o que eu vejo, há um ponto essencial que faz parte do ABC de qualquer líder, não? Mas que tivemos que trabalhar nesse período. É o rol do líder com as pessoas. E o líder é a pessoa que guia, que está perto de todo o time e compreender como fazer isso de maneira remota é um desafio adicional aos clássicos desafios da liderança. Então, cada líder tem a sua forma de responder, mas cada líder tem que estar perto do seu time, encontrar as formas para no dia a dia procurar e manter essa proximidade, manter os bate-papos, resolver questões não somente de trabalho, mas também pessoais. Isso precisa de uma proatividade na gestão de pessoas que não todos os gestores tradicionais têm. Então, isso seguramente é um ponto importante. Um segundo ponto é as competências digitais, sim? E como gestionar o trabalho de forma remota. Estava fazendo um exemplo, outro dia estava falando com um colega, estamos fazendo alguns projetos de diversidade. E nós decidimos não pôr hold em nenhum projeto sensível para nós, ou prioritário, fazemos de maneira remota. Outro dia fiquei super encantado e logramos que mais de 20 pessoas fazem um workshop juntas, não uma palestra, um workshop, compartilhando ideias, discutindo, utilizando ferramentas como Canvas, ou seja, ferramentas ágeis, online, fazendo ouvir 20 opiniões, não? E garantindo, após uma conversa, um bate-papo, uma discussão e propostas. Então, tudo isso precisa, por um lado, de um conhecimento de ferramentas digitais que não todos têm, mas isso é uma questão de procurar e de treinar,
mas, por outro lado, também a capacidade de, num contexto um pouco mais caótico, um pouco mais desestruturado, lograr trabalhar juntos. Então, acho que um líder, nestes contextos, vai ter que também poder dominar, não vai poder controlar, vai ter que poder gestionar uma situação um pouco mais caótica, com um pouco menos de controle, mas lograr que os times funcionem. Então, gestão de ferramentas e de ways of working digitais são seguramente essenciais no futuro. Maravilha, Pan. Com certeza todos prenderemos nota, porque é novidade para todo mundo. Uma constante reinvenção do nosso ser profissional. E somos gestores, mas é novidade. Cada dia é uma novidade, com pandemia ou não. Obrigada, Patia. Voltaremos, já temos perguntas chegando. Na sequência, abro para todo mundo. E chamo com a gente agora o Diego, que é CEO da Ducati. Diego, está conectado com a gente? Diego. Pronto, agora sim, o som voltou. Sem problemas, tudo bom, Diego? Obrigada pela tua disponibilidade, pela tua presença. Aos demais participantes, Diego, então, é CEO da Ducati. Tem uma moto aqui em cima, atrás de mim. Lavoro é super sponsor de eventos do automobilismo na Itália, enfim, ao redor do mundo. Diego, com mais de 17 anos de experiência em gestão de diversos segmentos, especialmente em empresas italianas. Então, Diego, mais uma vez, obrigada por fazer parte do nosso bate-papo. Enfim, nessa mesa redonda para tentar entender como os líderes estão se comportando ao meio da pandemia, o que a Ducati tem feito a respeito, como é que vocês estão se comportando com os líderes de vocês neste período à distância. Perfeito, Gabriela. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite ao Leonardo, a você, ao Felipe, por estar aqui hoje. Parabenizar as palavras dos palestrantes, tanto o Hernani quanto a Érica, o Matia, falaram brilhantemente, deram bons exemplos, e bons exemplos do que empresas aqui no Brasil estão fazendo, para mostrar que, de fato, a gente está fazendo todos os esforços possíveis e impossíveis durante esse momento. A gente está tendo que se reinventar, principalmente, E é uma coisa incrível, A tecnologia, ela tem essa capacidade de trazer a gente muito próximo das outras pessoas. Eu vou falar um pouco da Ducati, mas uma coisa que é engraçada, eu já estive perto do Filosa, depois do Emanuele, agora da Érica, estou quase perto do time todo da FCA, por exemplo. É uma honra estar presente aqui hoje com vocês. Agradecer também essa presença de todos os participantes que estão dedicando esse tempo para ouvir a gente aqui. Eu até o momento já aprendi muito com esse time de craques aqui que vocês trouxeram para a gente. Espero poder aprender mais ainda e contribuir um pouco também com esse momento aqui. Falando de Ducati, desde o início da pandemia, no começo ninguém estava realmente muito preocupado lá em janeiro, até eu estava na Itália naquele momento, depois virou o que a gente observou em toda a parte, principalmente trágica, principalmente para o nosso país de origem da empresa. Então, a Itália passou por um momento muito difícil e a Ducati ela foi muito solidária durante esse tempo todo. Desde o início da pandemia, a gente lançou um programa global chamado Ducati Cares, Safety First, onde a gente conseguiu, primeiro de tudo, como a gente fala sempre, as pessoas em primeiro lugar. Então, desde o momento inicial, a gente colocou todo mundo em smart working, em home office. Já fechou as fábricas, onde a gente tem a operação, tanto o próprio Borgo Panigale, na Itália, quanto na Tailândia e no Brasil, em Manaus. E aqui no Brasil, particularmente, a gente fechou a fábrica, depois, quando retornou também somente com todos os protocolos de saúde e segurança sendo seguidos, com distanciamento, auferir a temperatura de todos os funcionários antes de entrar na fábrica, etc. e tal, sempre pensando em pessoas em primeiro lugar, que é o mais importante para a gente sempre. E falando em pessoas, a gente tem que entender que a gente está num momento que muita gente fala em home office, trabalho de casa, a gente não está em home office.
a gente está numa situação que a gente pegou as pessoas, jogou em casa para trabalhar, pessoas com ou sem estrutura para trabalhar de casa, né? A gente fechou as escolas no país inteiro, e você colocou funcionário em casa, com os filhos para cuidar, muitas vezes com pessoa de idade, né? Os asilos fecharam também. Então, você imagina uma situação onde você, né, coloca as pessoas para trabalharem de casa sem dar, de fato, as condições exatamente ideais de trabalho. Por mais que a gente mande monitor, mande teclado, mande tudo, ajude financeiramente, eventualmente, alguém que precise incrementar uma velocidade da internet, você não consegue garantir, de fato, que a pessoa tenha melhor condição. Então, a palavra do momento que a gente usou desde o início, né, é a empatia. Acho que a empatia do líder é fundamental nesse momento, né? Se colocar no lugar do outro, principalmente para entender que aquele funcionário, às vezes, né, até líder, muitas vezes, né, em posições mais altas. Líder também é pessoa, líder às vezes Sem tem dúvida. filhos, tem Normalmente tem filhos, no... né? No nosso caso, principalmente aqui, a nossa CFO tem 2 filhos pequenos, a nossa head de marketing é a mesma coisa, enfim, nosso head de vendas também tem filho pequeno. Em geral, assim, as pessoas têm algumas realidades distintas de outras, óbvio. A gente tem que entender e se colocar no lugar do outro, empatia, foi a palavra do momento. Tem que entender que, às vezes, a reunião, né, em alguns horários que é conveniente para você, não pode ser conveniente para o time. E a gente tem que entender isso, porque, às vezes, a gente tem que dar comida para o filho, né, ajudar os mais velhos a fazer alguma atividade específica, etc. Então, a primeira coisa, né, dentro do CatCast que a gente fez, foi pensar em pessoas, e a liderança, de uma forma geral, né, ela teve muita empatia, né, que foi uma das principais qualidades que a gente pôde observar durante esse momento de pandemia. Bom, na sequência, a gente olha sempre, né, para o nosso ecossistema como um todo. A CatCares, ela estende também todo o programa de protocolos, tanto para a nossa rede de concessionários, que é fundamental também, quanto para os nossos fornecedores e clientes, principalmente. Então, a gente garantiu que todos os Ducatiste, né, sejam fornecedores, sejam concessionários, seja o time da Ducati, seja, de fato, alguém que tem algum relacionamento com a nossa marca, eles estejam sempre protegidos com relação à saúde e segurança. Então, acho que esse passo foi muito importante nesse momento, né? E, paralelamente a isso, a gente startou todo o processo que a gente já... Eu não vou falar que a empresa se digitalizou durante a pandemia, que eu estaria mentindo. A gente estava no processo de digitalização muito forte antes da pandemia. O que aconteceu foi que muita gente, às vezes, não usava as ferramentas que a gente tinha disponíveis, né, antes da pandemia. A gente tem uma plataforma bem abrangente e robusta de treinamento, né? A gente tem Web Academy e algumas outras ferramentas de treinamento que a gente viu os índices crescerem significativamente durante a pandemia, né? Então, eu acho que o que acelerou muito durante essa pandemia foi o mindset digital das pessoas, né, como um todo. As pessoas, elas acabaram tendo que entender que, eu estou numa situação que eu preciso, né, da ferramenta que já estava disponível há algum tempo, mas eu preciso, né, usar e me expor de outras formas. Acho que essa é a parte interessante. E os meetings, a gente trouxe mais o time perto digitalmente também, da liderança. A gente tem feito muitas reuniões semanais, quinzenais e mensais com todo o time. Acho que o auge de todo esse processo que eu lembro aqui, que eu acho uma coisa bacana de compartilhar com todo mundo, a gente teve um momento que a gente fez uma reunião com o time todo, 100% do time, São Paulo, Manaus, e a gente, em algum momento da reunião, a gente pediu para o pessoal chamar, né, os familiares, né, falar, chama o pessoal da família de vocês, e a gente sempre defende que Ducati é uma grande família. Acho que o italiano sabe bem disso, né, que o Ducatiste é mais do que transcende um pouco a razão, né, é uma família de fato que acaba contagiando todo mundo, e é por isso que a gente tem esse tipo de atitude. Então, a gente chamou os familiares, por exemplo, numa reunião específica com todo o time, né, para agradecer os familiares durante esse momento que a gente está em home office, que eles estão parte fundamental desse processo da empresa, né, se os resultados estão ou não acontecendo. E no nosso caso, a gente
só tem a agradecer durante esse processo. A gente está muito melhor do que a gente imaginava. Então, os resultados todos que a gente está tendo, né, a gente tem que agradecer as pessoas que estão ali, que são os familiares que estão com as pessoas em casa, estão se virando para que para cada colaborador nosso possa trabalhar, enfim, é um processo único que a gente está vivendo e a gente tem essa oportunidade de agradecer as famílias das pessoas. Foi incrível, a gente teve um feedback gigantesco, positivo com relação a isso. Eu acho que esse aprendizado a gente vai não digo que a gente vai ficar chamando toda reunião, toda família, mas um aprendizado que foi muito bom e eu acho que a gente vai levar para frente também algumas atividades parecidas. O home office trouxe essa interação. Agora a gente faz reunião dentro da casa dos nossos colegas. Então, exatamente. Por que não ver a família e fazer com que a família entenda também porque naquele momento, filho pequeno, porque naquele momento a mãe, o pai, o irmão mais velho que seja não pode dar atenção, porque enfim, exato. é isso que está acontecendo. E não só isso, as pessoas colocavam um cachorro na tela também, é família. Acho que qualquer tipo de família é válido para a gente. Com certeza. Diego, tu falou em resultados, aproveito para encaixar a primeira pergunta do Jader, que é justamente sobre um pouquinho de resultado especificamente. Como gerenciar os indicadores de desempenho do setor de vendas com as dificuldades atuais e também como ajudar para que estes resultados sejam conquistados. Então, tu que vê o business a 360 graus, como é que tu enxerga a questão de vendas de KPIs nesse momento de pandemia? Acho que o principal é assim, a gente tem um time com um mindset muito moderno, né? Isso ajuda muito a gente através das ferramentas que a gente tem, tanto de CRM quanto de BI, avançarem muito rápido nesse sentido. Acho que a gente empoderando bastante, dando muita autonomia para o time, nesse momento, isso ajuda muito. Né? Isso fez com que o time conseguisse convencer, que eu acho que foi a parte mais difícil, convencer toda a força de vendas do varejo, né? Acho que a Érica conhece bem esse mundo. Rede de concessionário não é simples, tem muita gente antiga na rede de concessionários que não é questão de idade, é de cabeça de não querer avançar. Né? E a gente sempre encontra dificuldade. Então, nosso time de vendas ele foi muito feliz, né? Vendas e pós-vendas, para ser mais justo, eles foram muito felizes no convencimento da força de vendas que está na rede de concessionários para que eles pudessem trabalhar, por exemplo, para atender a Gabriela uma videochamada. Você é diferente, você começar a usar todas as ferramentas que já estavam disponíveis a seu favor. Atender com uma videochamada, mostrar o produto no detalhe, enfim, deixar mais íntimo o atendimento, porque, de fato, a pandemia ele afasta as pessoas, então fica mais complexo você conseguir fazer algum atendimento ao cliente. Mas acho que esse mindset do nosso time, esse poder de convencimento de toda a rede de concessionários fez toda a diferença. Então, o meu agradecimento especial para o nosso time de vendas e pós-vendas que fizeram a magia durante esse momento, que fez a gente, por exemplo, um número dividido com vocês, em junho a gente quase dobrou o número de junho de 2019 sem pandemia. Então, é algo impressionante. A gente está tentando entender o fenômeno até hoje. A gente acha que foi um pouco de demanda reprimida, aquela que a gente faz a reflexão do pós-guerra que teve lá atrás, teve aquela demanda reprimida. A gente acha que junho aconteceu um pouco isso, mas eu tiro o chapéu para o nosso time sempre. Que maravilha, com certeza merecidos, porque por mais demanda reprimida que exista, é necessário empenho, esforço e dedicação para que ela seja concluída com sucesso. Exato. Principalmente quando se trata de experiência, enfim, de artefatos de tanta experiência, na verdade. Temos mais uma pergunta aqui, Hernani. Como as empresas conseguirão adequar o home office no pós-Covid? As preferências individuais dos funcionários, quando alguns desses preferirão ir trabalhar no escritório. Então, como é que balança um pouquinho quem gosta de ficar em casa de quem tá ansioso para voltar para o ambiente de escritório? Hernani?
mas não estou conseguindo falar. Ok, agora sim. Opa. Isso tem a ver um pouco com ansiedade, né? Tem pessoas que se adaptaram muito bem como home office e estão navegando, normalmente os mais jovens, né? Tem uma facilidade de adaptação às ferramentas, a um novo modelo muito mais digital, né? E tem aquelas pessoas que estão sofrendo com ansiedade porque foram retiradas daquele seu ambiente, daquela sua rotina de ter o seu espaço na fábrica. Trabalhar em casa também tem uma série de modificações, né? Você conviver com o ambiente da família, com as rotinas da família e do trabalho, isso requer uma disciplina diferenciada. Então, é importante a gente tratar isso caso a caso. Nosso pessoal, nosso time de RH tem feito contato quase que semanal com todos que estão trabalhando em home office, no sentido de entender, de ter um feedback, como é que eles estão convivendo. E de certa forma, em alguns casos, a gente tem lidado com isso e tem deixado também à vontade, embora nós tenhamos limites, nós estamos operando só com 75% da operação, nós não podemos operar com 100%, é restrição aqui da nossa região em razão do aumento do contágio que está havendo aqui no Sul, agora, nesse momento. Então, nós somos uma empresa classificada dentro das atividades essenciais, nós temos clientes que fabricam respiradores, então, tem pessoas que têm aquela questão de ansiedade de estar no seu espaço de trabalho, entendem que rendem mais no seu habitat dentro da empresa, mas essa ansiedade a gente tem que trabalhar ela, tem que deixar as pessoas à vontade quando se tem espaço para virem, liberdade para virem, mas ao mesmo tempo nós temos que seguir também certos protocolos, e aí então tem que se tratar caso a caso. A gente tem conseguido e tem tido sucesso com isso. O que nós temos visto e que está ficando como um aprendizado é que as pessoas, já foi falado aqui, vem uma tia tocou nesse ponto, é que as pessoas estão trabalhando mais e estão assumindo mais atividades, ou seja, com a entrega hoje de uma forma à distância, e em razão da situação as pessoas estão trabalhando mais e está havendo a necessidade das pessoas também se reeducarem num novo normal com o seu trabalho. Então nós também estamos fazendo aí capacitações na área de disciplina, agenda, horários e como conviver num ambiente onde você acaba tendo que trabalhar mais porque você está convivendo com o dia a dia. Exemplo, você está trabalhando, daqui um pouquinho tem que atender o filho, a lição de casa, você está no mesmo ambiente com o filho e você tem as suas atividades, você acaba trabalhando à noite, você acaba tendo que trabalhar no sábado. E isso as pessoas têm que se adaptarem e receberem uma ajuda no sentido de agendas, de disciplina, de horário, de atividades para poder conviver com esse novo normal. Isso, nós estamos atentos a isso e procurando ajudar cada um no seu dia a dia, no seu novo normal, né? Com certeza, até porque por enquanto a saúde ainda está em primeiro plano, garantir que todos passemos por esse período de pandemia e os familiares, enfim, todos os elementos com a maior saúde possível. E depois já conseguir pensar no que vai ser a flexibilização, no que cada um dentro das nossas empresas tem como preferência. Eu acho que esse período proporcionou para a gente um experimento de como as nossas organizações podem funcionar numa situação extrema. E como a gente vai... Está proporcionando, porque eu vejo que nós temos ainda uma estrada
nessa jornada aí com a Covid, deve durar alguns meses a mais aí, sem sombra de dúvida. Pelo menos aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos numa curva ao contrário de São Paulo, Rio, quer dizer, nós estamos em subida, né? Então, nós estamos no inverno, aqui no inverno, as doenças respiratórias crescem naturalmente, então, com o Covid juntos, isso, sem sombra de dúvida, para nós ainda tem um caminho aí pela frente, desafios e aprendizados também, né? Com certeza. Obrigada, Hernani. Érica, te trago uma pergunta da nossa audiência em relação aos times. Então, como continuar o desenvolvimento do sentimento de time e pertencimento a ele com a distância? Então, como ultrapassar essa barreira da distância, como ir além dos meetings e encontros virtuais? Acho que esse dá uma complicada no momento, já que o isolamento ainda está vigente. Mas, Érica, qual a tua percepção sobre esse sentimento de time e essa construção? Agora sim. Eu acredito que, acho que muito alinhado com cada um, né, dos demais palestrantes trouxeram, realmente gerar essa conexão. É lógico que todos os encontros virtuais possíveis a gente está estimulando, não somente da liderança direta com o liderado, mas a gente chama de town hall, os encontros que o Antônio Filosa, nosso presidente, faz com toda a organização, e a gente aumentou a frequência e está sendo, né, bastante importante para mandar mensagens claras que a estratégia da organização continua a mesma, que as nossas prioridades continuam as mesmas, alguns ajustes foram necessários de alguns, né, lançamentos, então a gente mantém essa conexão com a estratégia da organização, né, direta do presidente. Todos os diretores também um estímulo muito grande, a gente chama de encontros de canal aberto, quando os diretores fazem encontros com toda a equipe, não só com a liderança, mas com toda a equipe. Nesse momento também, não só a gente aborda a estratégia do negócio, a prioridade da área, a entrega, né, e a relevância da área daquele momento, mas a gente permite que perguntas sejam feitas. Então, é uma forma também da gente conseguir acolher, né, e engajar as pessoas e motivar, reconhecer. A gente faz questão de realmente essas entregas, um pouco do que o Diego trouxe da equipe de vendas, né, e muitas vezes diretores participam de forma transversal, né, não somente, por exemplo, o diretor da área comercial fez, mas me convidou para a gente trazer todo o contexto que a RH traz de suporte às pessoas, seja de tele. Então, a gente tenta ter essa comunicação muito direta e muito presente. A gente tem vários encontros virtuais de reconhecimento que as equipes fazem, a gente chama de café expresso virtual, né, que a gente faz bate-papos de encontros menores. A gente estimula muito, agora na época de junho, tivemos muitos convites para participar junto com a nossa equipe de festas de São João, né, na nossa equipe do Nordeste, e festa junina aqui de Minas. Então, a gente mantém muito viva essa conexão, mas aí de uma forma mais estruturada, a gente também colocou à disposição o que a gente chama de Recharge Your Leadership, né, como você reabastecer a sua liderança, e a gente faz entregas de conteúdo para os líderes, num primeiro momento muito focado em engajamento e motivação. Como é que você se conecta com a sua equipe, não só dando dicas, mas também conteúdos, seja de artigos de Harvard, mas também treinamentos no LinkedIn Learning para como você engajar e motivar a sua equipe. Num segundo momento, a gente trabalhou muito a questão da produtividade, então, matrizes de priorização, reuniões efetivas, então a gente focou muito nisso como produtividade, para você conseguir fazer essa gestão de uma forma mais direta. O terceiro conteúdo muito ligado à empatia, e acredito ser muito importante, porque a gente tem níveis de maturidade diferentes na nossa liderança. E apesar da empatia parecer ser uma palavra simples e às vezes até natural, muitas vezes aquele líder que o comando e controle sempre funcionou quando ele tinha equipe próxima,
ele se sentir um pouco meio desamparado e meio que não sabendo como gerir isso virtualmente. Então, ele começar a entender que é muito mais importante nesse momento uma escuta ativa. E nos momentos de reunião, ele está prestando atenção muito na dinâmica que está acontecendo na equipe do que o comando e controle. Então, não é uma virada fácil, que a liderança rapidamente consegue se adequar, e ela não teve muito tempo, né? Porque a gente está falando que isso aqui, né, na nossa localidade começou em março e está perdurando até agora, né? Então, uma equipe, uma liderança que tinha um modelo de gestão, né, um pouco mais tradicional de comando e controle, em poucos meses não é tão fácil assim se readequar, né, e fazer de uma forma efetiva. E agora a gente entra também muito com resiliência, porque isso está se perdurando, né? E a liderança entender que muitas vezes, dependendo de como cada um da equipe reage, algumas vezes demanda dessa liderança direções e tomadas de decisão, porque aquela pessoa precisa disso nesse momento, né? Porque ela tem um contexto em volta dela que talvez ela não possa exercer uma autonomia, um protagonismo, mas também eu tenho pessoas da equipe que eu posso realmente gerir de uma forma muito mais autônoma e é isso que eu vou estimular. Então, o engajamento, ele acaba tendo, né, nuances diferentes, não só por maturidades de liderança, mas também por necessidades da equipe, né? A gente entende que, nesse momento, e eu concordo muito com o que o Diego trouxe, a gente não está no home office, a gente não teve a escolha de estar no home office, não foi eu que elegi, né? Eu fui obrigado a. Então, toda vez que eu não dou a opção de escolha para o outro, e ele se vê também hoje nessa condição dele ter que ficar em casa, muito complicado, né? Então, você engajar uma pessoa que pode ser que nesse contexto em casa, ela está até menos assistida, em termos de recurso, de disponibilidade de tempo, é muito mais difícil. Então, quando a gente entrega esses sets de ferramentas e treinamentos muito direcionados nesse sentido, porque a gente entende que eu preciso, sim, de alguma forma, tratar lideranças que podem precisar mais ou menos de determinado suporte para que realmente consiga manter a equipe engajada e conectada. Eu acho que o mais importante nesse momento é realmente a liderança está muito atenta e fazer encontros, nem que sejam de formas individuais. Se de repente uma dinâmica de uma reunião de equipe não funcionou, algo não está fluindo, né, bate um papo individualmente, né, se aproxima e entende como que a gente pode suportar uma pessoa que possa precisar de um suporte adicional, que naquele momento em grupo ela não vai né, expor. Então, acho que esse cuidado, sabe? Então, esse treinar, né, essa empatia que talvez para muitos pode ser que não seja natural, é extremamente importante. E é algo que realmente a gente consegue, né, se empenhar para exercer talvez uma escuta ativa, talvez você traz elementos que se traduzem em empatia, que aí você consegue fazer com que o líder consiga engajar a equipe. É muito importante nesse momento a gente entender que prioridades precisam ser reestabelecidas, né? Com certeza, objetivos que foram definidos no início do ano, eles não funcionarão mais, né? Então, é muito importante também alinhar essas expectativas de entrega, porque isso também pode tirar, né, uma pressão de algo que realmente não vai ser viável acontecer e deixar a equipe focada naquilo que realmente ela pode investir energia e vai conseguir trazer o resultado. Então, eu acho que isso também é importante, além de todo esse contexto, é esse olhar para aquilo que foi pactuado no início do ano, para ver qual é o ajuste necessário para a equipe entender claramente, né, o que tem que ser o drive dela agora nesse segundo semestre do ano. Com certeza, as lideranças atuam como um termômetro, tendo contato direto com a operação, seja ela qual seja, de realmente entender o que está acontecendo e de transmitir o que está acontecendo em cima para a cadeia inteira e de tranquilizar, de guiar durante todo esse percurso e de também fazer toda a parte de engajamento, porque podem se fazer webinars, happy hours, e a gente viu um pouco de tudo ao longo desses últimos meses, mas para que isso aconteça, as lideranças precisam estar ativas, porque elas servem de fio condutor entre todas as células da empresa. Faz sentido para ti, Érica? Não, total sentido. A gente sempre, né, ouve muito e lê muitos artigos que falam que normalmente as pessoas elas não deixam a empresa, mas sim os líderes, e é muito isso.
né? Por mais que você possa ter um contexto de organização muito claro, uma cultura estabelecida e até práticas e políticas bem definidas de pessoas, se no dia a dia, né, essa dinâmica entre líder e liderado não funciona, é realmente aí onde ele entende que ele não tem o espaço que ele gostaria de ter para ele conseguir se desenvolver e gerar resultado, né? Então, concordo plenamente com você. Realmente, eu sei que concordo com você também, líderes são pessoas e a gente tem que estar atento também para cuidar dessa liderança, por isso que a gente traz tanta ferramenta de conhecimento, mas eu sempre brinco, né? Ninguém me obrigou a ser líder, a escolha foi minha, então eu tenho que entender que nessa minha escolha eu tenho uma responsabilidade muito grande, e essa responsabilidade para eu conectar e gerir a equipe que eu estou à frente. Com certeza, com certeza. É o exemplo também, né? Exatamente. Érica, temos uma pergunta para ti, do Felipe Olinto, presidente da Câmara do Rio Grande do Sul, que é a seguinte. Recentemente, diz o Felipe, li uma matéria no Estadão que indicava que a ausência do convívio entre colegas no ambiente de trabalho prejudicava a criatividade. Havia até menção de que a IBM, que vinha nesse percurso de home office, estaria revertendo o procedimento. E ele questiona, então, qual a tua opinião a esse respeito? Bom, primeiramente, agradeço muito a tua pergunta, Felipe. O que eu acredito que as duas coisas são importantes. Você ter a oportunidade de escolher, né, e ter flexibilidade para você entender aonde você precisa estar hoje para fazer aquela entrega, mas eu também acredito que é muito importante o convívio para a conexão com a cultura da organização e para a integração da equipe. Então, eu não acredito, né, que um home office total, full time, ele funcione ao longo do tempo. Eu acho que é importante a gente ter momentos de se conectar, momentos que realmente vão ser prazerosos. Eu acho que o nosso grande desafio desse novo normal é que as pessoas se sintam realmente conectadas com a gente de tal forma que ela queira estar com a gente, seja a gente organização, seja eu líder, né? Então, acho que esse é o nosso grande desafio, prover flexibilidade para muitas vezes, talvez, aquele trabalho que ele está desenvolvendo, independente de onde ele esteja, vai funcionar, seja aqui, seja no escritório nosso comercial em São Paulo, seja na nossa unidade de Goiânia, seja viajando em alguma unidade nossa fora do Brasil, ele vai conseguir fazer essa entrega, mas vão ter momentos de workshops de criatividade, que a gente está definindo a estratégia, que vai ser muito importante a gente se conectar e estar junto. Então, para mim, eu acredito numa flexibilidade e numa parceria muito forte, numa relação de confiança, que acho que você mesma trouxe, né, Gabriela? Foi importante essa relação de confiança para que as pessoas queiram estar com a gente nesses momentos de integração, de criação, de ideação, de cooperação e colaboração. Então, para mim, as duas coisas elas têm que se coexistirem. Não é nem 100% uma, nem 100% a outra. Eu acho que vai caber, né, dependendo daquilo que a gente tem que fazer, todos esses cenários ao mesmo tempo. Com certeza, eu acho que estamos aprendendo a lidar com todos eles juntos e isso é uma das dinâmicas que vai ficar com a gente para um futuro de gestão, realmente um pouco omnichannel, dentro Sim. de uma versão liderança. Matia, temos uma pergunta para ti a respeito de processos seletivos. A pergunta é a seguinte: o processo de seleção deverá incorporar novas avaliações técnicas ou psíquicas para identificar os mais aptos ao trabalho remoto? Ou tu acreditas que essa será uma função da equipe de formação interna de cada empresa? Alô? Agora sim. Agora sim. Obrigado pela pergunta. E acho que temos dois desafios. Um está orientado aos processos e tem que ver com como cada empresa adapta os seus processos internos de recrutamento e de onboarding para poder garantir algo que faz sentido e que realmente garantiza efetividade no processo e também ajuda a pessoa quando chega à empresa. Não é tão importante poder acompanhar a pessoa quando chega. Então, acho que seguramente é um desafio sobre os aspectos de processos,
nosotros tivemos algunas incorporações durante o período da quarentena, do home office, e seguramente são possíveis, mas representam um desafio adicional. Porque tivemos nós que reestruturar os processos, garantindo desde os processos mais transacionais, mais importantes e legais e regulatórios, até o processo de entrevistas, de envolvimento de stakeholders no processo, os processos de decisão, não? E tivemos que reavaliá-los. Eu acho que vai ser algo interno. Cada empresa se vai adaptar de uma forma diversa. Não acho, ou eu pessoalmente não acredito que os sistemas adicionais nos possam trazer maior efetividade. Acho que a conversa é de outro tipo a respeito do recrutamento. A pergunta é, podem as novas tecnologias que estão disponíveis, que estão aparecendo no mercado, nos suportar para ser mais eficazes nos processos de recrutamento? Então, aí começamos a falar de inteligência artificial, de outras ferramentas que já nasceram em outras partes e estão começando a chegar nos mercados. Mas acho que vai ser uma decisão de cada empresa como se organizar para garantir os processos de recrutamento e de onboarding. Agora, eu venho da Europa. Em Europa, por exemplo, os processos de recrutamento já são online, em muitos casos. E já estávamos acostumados já a fazer um hiring em Luxemburgo, desde alguém que venha de Espanha, desde Portugal, desde UK, desde Rússia, sem um solo contato pessoal. Não? Cada um de nós pode acreditar ou não se o modelo funciona, se não funciona. Eu mesmo, em alguns casos, sempre gosto por lo menos um shake hands último em pessoa, por lo menos para dar um pouco de conhecimento, de um último punto de tecnologias, e os processos permitem fazer esses processos de outra forma. O importante é mudar o mindset e ajudar internamente as pessoas sobre como fazer estes processos, como têm que trabalhar, que tipo de ferramentas durante o processo podem ajudar na efetividade, e eu focaria muito nisso. Hoje há muitas conversas a respeito das ferramentas de recrutamento, por exemplo. Não? Quais ferramentas são mais úteis e quais não? É mais útil uma entrevista estruturada ou uma entrevista não estruturada? É mais útil um IQ ou é mais útil um perfil de integridade? Então, acho que todas as ferramentas podem ser utilizadas em um canal virtual. O importante é como a empresa internamente decide e prepara todos os stakeholders que vão a participar do processo para fazer isso com efetividade. Então, a resposta é: acho que cada empresa vai ter que se adaptar, vai ter que contar lá. Mas acho que a conversa está mais orientada às ferramentas que estão disponíveis no mercado, não especificamente a esta crise como a pandemia. Maravilha, obrigada, Maite. Acho que ficou super claro o teu posicionamento e concordo com ele, diga-se de passagem. Acho que cada estrutura é uma e o processo de seleção é muito dinâmico. A tecnologia está aí, realmente, a Europa funciona super bem. Nós fazemos processos seletivos da Itália para toda a Europa, sem prejuízo nenhum para os nossos clientes que estão ao redor da Europa e não só a Ásia, enfim. Se posso agregar algo que falou a Erika e que achei super interessante, que tem a ver com onboarding. Sim? Como garantiza o que acontece uma vez que a pessoa chegou? Em empresas grandes, como Ferrero, não? Onde você tem uma cultura que precisa cuidar, tem uma identidade organizacional que você quer compartilhar e que faz parte do processo de onboarding da pessoa. Como garantiza que isso aconteça de uma forma virtual? Então, acho que o desafio vai ser como logramos não somente trouxer as pessoas, fazer o hiring, mas realmente como dar todos os conteúdos, compartilhar cultura, identidade, competências, o normal abecedário, não? De cada empresa que é único, não? Como fazemos a fazer isso
acontecer mais que as ferramentas que estão disponíveis. Com certeza, com certeza. Vai ser o nosso tema de casa para os próximos meses, como profissionais de recrutamento e seleção. Exato. Tenho uma pergunta para todos vocês, e acho que é um grande tema no Brasil, que entre a Itália e o Brasil eu ouvi muito mais por aqui a temática de home office para sempre. Ainda que, enfim, não estejamos em home office, concordo contigo, Diego, é uma coisa diferente, mas a nossa audiência questiona se dentro das organizações de vocês existe um plano de retorno 100% escritório, de balancear com home office, smart working, flexibilização. Então, deixo a palavra aberta para todos para trazerem esse posicionamento, se é que já está definido. Okay. Começo eu, que estou já conectado. A resposta é fácil. Em Ferreiro, achamos tão importante garantir a flexibilidade de escolher, como também manter os pontos de contato. Então, não vimos no futuro uma modalidade 100% remota. Vamos a seguramente migrar, acelerar um processo já existente para garantir mais flexibilidade, onde a pessoa pode escolher, mas garantindo também os mínimos contactos na empresa que vão ter que existir e que nós achamos super importantes justamente para a cultura, ways of working e identidade. Assim que vamos seguramente ir a um modelo híbrido. Maravilha. Diego, como é que vai ficar na Ducati? Bom, na Ducati eu concordo com o Matias, sem dúvida. O modelo híbrido é um modelo que a gente vem adotando, mas acho que é uma coisa um pouco além disso, né? A gente vem defendendo bastante o conceito do Anywhere Office, né? O Home Office é só sem dúvida, é uma parte, mas Anywhere Office é algo que a gente já adotou como plataforma para o futuro dentro do grupo Volkswagen, não só necessariamente dentro da Ducati. Então, a gente já está com essa ideia muito bem estabelecida na cabeça de todos os executivos, de que as relações interpessoais são fundamentais. O ser humano ele não vai deixar de ter, principalmente o italiano, a gente conhece bem, o contato pessoal. Acho que isso nunca vai deixar de existir. Espero que nunca deixe de existir. Eu, particularmente, prezo muito pelo contato pessoal com as pessoas. Mas o Anywhere Office, eu acho que é muito importante nesse momento, porque a gente está entrando em várias plataformas que a gente não entendia antes. Então, por exemplo, a gente tem a oportunidade, né, as pessoas, a gente fez uma pesquisa e 70% mais ou menos dos funcionários, eles esperam continuar com políticas de home office ad eternum, né? Então, e com base nisso, a gente escuta bastante a voz das pessoas, e o Anywhere Office acho que é a melhor resposta, né? Porque a gente pode estar em casa, a gente pode estar no escritório virtual, né? Nesses escritórios compartilhados, a gente pode estar na concessionária, a gente pode estar na fábrica, a gente pode estar no escritório, enfim, a gente pode estar em qualquer lugar e a gente pode estar disponível e pronto para trabalhar. A gente só tem que tomar muito cuidado com o que o Matias falou, acho que todo mundo tem o conceito aqui. Esse tipo de modelo, ele faz com que as pessoas acabem trabalhando mais, porque você está disponível, em teoria, para a empresa, no momento que você acorda, até o momento que você vai dormir. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Eu acho que os RHs eles estão cada vez mais estratégicos nesse sentido. A gente precisa ter um pouco mais de disciplina, tanto da parte das empresas, quanto da parte dos profissionais, porque o perigo, né, do Anywhere Office é você ter jornadas um pouco acima do normal de trabalho. Isso. Você tem que tomar cuidado com isso. Mas eu acredito muito mais no Anywhere Office do que simplesmente no Home Office ad eternum. Ok. Hernani, como é que fica para vocês? A palavra é flexibilidade. Nós não temos um número definido, nós estamos ainda aprendendo, mas
a flexibilidade é das pessoas poderem escolher os momentos em que vai trabalhar em home office e estar presente na empresa. O ambiente de trabalho, o contato, a filosofia, o conceito, o espírito de grupo, é importantíssimo se manter o contato presencial na sua atividade. Então, não vejo como algo que, por exemplo, algum tipo de atividade seja 100% o tempo todo em home office. Tem que haver uma dosagem aí. E eu acho que essa dosagem ela vai ter que ser muito pessoal, de cada líder, de cada especialista. Eu acho que isso as empresas já estão, diremos, assimilando em razão da situação que foi posta, em tratar isso muito particular com o perfil de cada pessoa, né? Eu acho que isso tem que ser considerado na hora que você vai tomar uma decisão de quanto você vai fazer o home office ou quanto você vai estar na empresa. Vai ser cada caso um caso. Mas eu acho que flexibilidade é a palavra-chave. Com certeza. Obrigada, Hernani. Érica, acho que a gente está vendo por aqui todo um movimento de flexibilização, de quase uma customização da jornada de trabalho de cada um dos nossos colegas daqui para frente. Um super desafio com leis trabalhistas, mas a burocracia a gente aborda ela, quem sabe, mais para frente, né, Leonardo? Mas a nível gestão, como é que tu vê essa situação? Eu já dei um pouco do spoiler quando eu respondi a pergunta anterior, mas muito alinhado com o que o Diego trouxe, o nosso contexto é anywhere, não é anytime, e aí entra realmente todo o trabalho do respeito da liderança, né, saber os limites, mas sim anywhere. Muito alinhado também com o que o Matia trouxe, mas a conexão vai ser importante, os momentos presenciais vai ser importante, e também um pouco o que o Hernani trouxe, uma política flexível, que o que a gente está estudando é que a liderança entenda, né, que se cada colaborador pode chegar até o que 80% do tempo, né, não no escritório, inclusive em casa, né, porque o Anywhere pode ser em qualquer localidade nossa, pode ser na área comercial, mas se de repente tem um dia que ele entenda, né, ou alguns dias que ele entenda que é de casa, né, é o melhor local, também tudo bem. Então, o que a gente está buscando é essa discussão, né, muito clara do que vai ser, lógico que pós-pandemia, porque a gente realmente está sendo bastante rigoroso nesse retorno, a gente não quer que as pessoas retornem enquanto a gente não entender que exista uma segurança, e a hora que começar esse retorno, a gente entende que a gente vai continuar com o distanciamento social, e para garantir esse distanciamento social, a gente não pode permitir que todo mundo retorne, né? A gente vai ter que aí limitar a 50% das pessoas ao mesmo tempo. Então, a gente está falando aí, né, pós-vacina, um novo normal tranquilo, que a gente não tenha restrições de saúde, porque enquanto a gente tiver, a gente ainda vai, na verdade, manter as pessoas, né, protegidas em casa em segurança. Mas nesse futuro retorno, né, um futuro normal, um novo normal, é essa flexibilidade que a gente busca, com uma conexão com cultura, né, com o Anywhere. Eu acho que esse, né, é o que a gente entende que é o caminho que vai funcionar para a FCA. Maravilha, concordo plenamente contigo. Eu acho que novas dinâmicas estão surgindo e são muito legais, porque a gente vai fazer novas combinações, onde cada organização, e a gente está vendo a indústria falar, não é um setor dos mais fáceis, e que se predispôs a ouvir o que o mundo está falando, que as pessoas dentro das suas próprias organizações estão exigindo, o que a situação está demandando. Então, que exemplo super bacana que a gente tem. Temos participantes de indústria de serviços, enfim, de online, de offline, e aqui a gente explorou várias das alternativas que esses futuros líderes atuais e empresas podem aplicar e reaplicar. Então, agradeço a presença de todos vocês. Estamos com 5 minutos para o nosso fechamento. Foi enriquecedor ter o depoimento de cada um de vocês, entender que todos estamos flexibilizando, e eu acho que isso é super fundamental
falando de empresas que têm uma raiz europeia, onde a metodologia é sempre necessária e ela vai continuar sendo, mas como a gente vai conseguir ser metódico e flexível ao mesmo tempo? E são grandes descobertas que teremos ainda, mas agradeço, Hernani, Diego, Matia e Érica, pela presença de vocês. Foi um imenso prazer. Leonardo, obrigada por promover esse encontro. A todo mundo que mandou perguntas, obrigada. Vieram vários elogios que também compartilharemos com todos os palestrantes ao final, e para que eles tenham ciência. Gabriela, eu convidaria agora o presidente da Câmara Italiana, o Dr. Valentino Risioli, que fizesse uma fala conclusiva desse nosso webinar. E aqui, sem combinar com ele, eu já abro um parêntese. Ele é presidente de uma associação lá em São Paulo e que há mais de 5 anos já trabalha no conceito home office e tem desenvolvido um excelente trabalho. Então, doutor Risioli, lhe passo a palavra e já essa fala cálida. O seu áudio, peraí. Seu áudio. Vamos só ver aqui, peraí. Unmute. Ok, vamos ver. Ok. Obrigado, Leonardo, mas sobretudo obrigado aos palestrantes. Realmente foi extremamente interessante. Tenho que falar, cada um de vocês deu um valor agregado muito importante. É verdade, a flexibilização, sem dúvida nenhuma, é importantíssima. A Érica, provavelmente, ela é muito nova, mas provavelmente deve ter ouvido falar das reuniões com o Dr. Marchione, não? Ele foi um precursor. Eu acompanhei as reuniões, ele nos obrigava, mínimo cada 3 meses, a ter uma reunião física, presença física. Mas, nas maiorias, já era reunião como está acontecendo hoje. Então, como sempre, esse senhor já começou há 10 anos atrás a ser um precursor disso. E é verdade, porque, veja bem, uma reunião como esta, se fosse física, nós teríamos mínimo gastado meio dia. Conseguimos, em pouco mais de 1 hora, chegar às conclusões. Isso é extremamente importante, vai dar, sem dúvida nenhuma, uma acelerada, especialmente aqui no Brasil, onde as comunicações mais difíceis, as comunicações físicas, estou falando. Então, eu acho que é importantíssimo, não só para as pessoas, mas sobretudo para as empresas, incentivar sempre mais esse tipo de comunicação virtual. E é verdade, hoje, por exemplo, acho que foi o Matia que falou que já tem entrevistas para ser admitidas as pessoas já virtuais. Eu tenho conhecimento de pessoas que foram admitidas em grandes empresas sem ter uma reunião com o CEO, por exemplo, da empresa. Já tive tudo mais rápido, mais concluído. Então, eu acho que é sim, um grande futuro, e, mais uma vez, eu acho que a parte de competitividade mundial vai ser medida muito sobre a eficiência dessas reuniões de tomada de decisões virtuais. Então, vocês, do setor de RH, sem dúvida nenhuma, vocês têm uma missão importantíssima, que é aquela de treinar e conscientizar as pessoas e ajudar, sobretudo, as pessoas, como vocês justamente falaram, para que eles entrem o mais rápido possível
nesses novos sistemas. Muito obrigado e parabéns mais uma vez. E queria dar um abraço ao colega Felipe, do Rio Grande do Sul. Abraços. E aí, doutor Valentino, agradecemos por suas palavras. Então, chegamos ao fim desse nosso webinar. Agradecemos a moderadora, a Gabriela, os nossos ilustres palestrantes, o Diego, a Érica, o Hernani, o Matia, que compartilharam de experiências e visões que certamente enriqueceram os participantes, e cada participante poderá adequar e levar essas realidades para suas empresas. Informo ainda que nos próximos dias enviaremos um questionário de avaliação aos participantes e, ao final desse questionário, um link para acessar esse vídeo para que possam compartilhar. No mais, desejamos a todos uma ótima tarde e muito obrigado pela presença. Boa tarde.